Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é sábado, dia 13 de março, nós estamos na terceira semana da Quaresma e que alegria para nós, da família Evangelizar, nossa missão, ter você caminhando conosco neste tempo de conversão, tempo de oração e um tempo tão importante para a nossa igreja. Então, que o Senhor possa abençoar a nossa Quaresma, que o Senhor possa abençoar a nossa vida. Você que nos acompanha através do Telegram, do WhatsApp e também das rádios que transmitem o Evangelho via web. Que alegria poder caminharmos juntos em direção à Páscoa, em direção à preparação desta grande festa. E neste sábado, o Evangelho de hoje é o Evangelho que está em Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Por isso, desde já eu quero convidar você para que nós nos coloquemos em oração, para pedir para o nosso Deus que prepare o nosso coração, para que Ele receba esta palavra, para que Ele receba esta terra nova, esta semente que vai ser plantada, e que o nosso coração entenda tudo aquilo que Jesus vai nos dizer hoje, para que nós possamos dar frutos, para que a palavra germine em nós. Nós queremos, Senhor, receber a Tua palavra como um fruto na nossa vida, como um fruto do Teu Espírito. Nos dá o entendimento necessário para entendermos aquilo que o Senhor quer nos dizer hoje. Que assim seja, amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, o Evangelho de ontem dizia que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. E talvez o Evangelho de ontem seja também muito bem aplicado para este Evangelho de hoje. Que amor é este que teve o fariseu para com o outro irmão? Bom, ele começa muito bem, né? Então, ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Agradecer a Deus porque Ele não é como os outros homens. E até aí, tudo bem, né? Pra gente dizer, olha, Senhor, obrigada, né? Porque eu não sou um ladrão, porque eu não sou desonesto, porque eu não sou adúltero. Mas aí acabou, a misericórdia dele acaba nesse momento, né? Eu não sou como este cobrador de impostos. Amados, nós não devemos agradecer a Deus aquilo que nós não somos, nos comparando ao outro, né? Obrigado, Senhor, porque eu não sou como outro que é muito pior que eu. Que oração é essa? O nosso Deus não aceita isso. Primeiro, porque apesar do outro ser um pecador, nós não somos juízes do irmão. Quem é juiz e o justo juiz é o nosso Deus. Nós não temos esta autoridade, este poder de julgar o outro. Então nós podemos até dizer, Senhor, obrigada porque eu não sou um ladrão, obrigada, mas não nos comparando ao que o outro tem de pecado. Porque nós estamos julgando e condenando o pecado do outro. E isso não nos cabe, isso cabe ao nosso Deus. E aí ele diz coisas boas aqui. Eu jejuo 2 vezes por semana. Isso é bom, gente. Eu dou o dízimo de toda a minha renda. E os fariseus davam mesmo de toda a sua renda, além da sua plantação, das suas hortaliças, das ervas, até das ervas, eles davam dízimo de tudo. Mas jejuar 2 vezes por semana e dar o dízimo e querer se engrandecer e não ter humildade, não resolve muito. Então, jejuar e dar o dízimo, mas de uma forma errada, ele fazia isso de uma forma errada. Então, não é o suficiente, porque o coração dele era duro, porque o coração dele não era convertido. Então, do que adianta
fazermos o dízimo? Do que adianta jejuarmos se julgamos o outro, se nosso coração é duro, se nosso coração é ruim? Gente, quanta crueldade há nessa fala. Por outro lado, havia aqui um cobrador de impostos, que possivelmente sabia dos seus erros, sabia das suas iniquidades e não tinha coragem de levantar os olhos para o céu. Porque ele sabia o que fazia de errado, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, porque eu sou pecador. Reconhecia os seus pecados. A oração do fariseu era para ele mesmo se engrandecer, se envaidecer. A oração do cobrador de impostos, não. Na oração dele, ele mostrava as suas misérias. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado. O primeiro não voltou para casa justificado, esse sim. O que é ser justificado? É ser reconciliado, é ter reconciliação com Deus. E este último voltou reconciliado, este último voltou salvo, o outro não. Então, amados, que Deus nos eleve, que Deus nos exalte, não nós mesmos. Que nós não precisemos de aplausos, que nós não precisamos de holofotes para nós mesmos nos exaltarmos, porque quem precisa nos exaltar é o próprio Deus. Nós precisamos ter humildade. Deixa que o Senhor nos eleve, deixa que o Senhor reconheça aquilo que nós temos de bom. É assim que nós temos que pensar. Como diz o Salmo de hoje, Salmo 50, eu quis misericórdia e não sacrifício. O nosso Deus quer a misericórdia. É isso que o Senhor quer para este tempo de Quaresma, é isso que o Senhor quer na minha vida e na sua vida. Nós precisamos voltar o nosso coração para Deus. O que nós fazemos não pode ser uma vantagem sobre o erro do outro. Não é eu me exaltar e rebaixar o outro, rebaixar o próximo. Mas que tudo que eu faça, eu possa olhar no meu íntimo e que isso possa mudar o meu modo de agir. E que nos olhando os nossos erros, os nossos pecados, as nossas fraquezas e as nossas misérias, nós possamos também voltar para casa justificados. Nós possamos voltar para casa na certeza de que o que o Senhor tem para nós é a reconciliação e, consequentemente, a salvação. Amém? Que o Senhor nos dê essa humildade e que o Senhor nos eleve. Que assim seja, amém. Deus te abençoe. Um santo sábado cheio da graça de Deus para cada um. Amém.